Olá, você sabe por que as pessoas estão colocando R$ 1,99 ao invés de R$ 2? Ou estão colocando 0 grande e 99 centavos pequenininho? Ou porque estão usando vermelho, ou verde, ou azul, ou cinza? E até mesmo com essa moda aí de 7 no final dos números, 97, 47, 37. Agora, se você não sabe e você desconfia que há algo por trás disso tudo, tem uma técnica ou alguma coisa por trás desses números, dessas cores, você está certo. E é isso que eu quero estar mostrando para você e apresentando para você. A graça das vendas e a graça do seu negócio. Aonde você encontra esses livros aí? Na Amazon, americanas.com, no Submarino. E esses livros falam exatamente de tudo que eu vou falar aqui e muito mais. Fala sobre gatilhos mentais, sobre PNL, programação neurolinguística na hora de vender, oferecer um produto. Fala sobre quebra de objeções, muitos outros exemplos e técnicas que talvez você não conheça e eu passo de uma forma muito simples. E se você não achar, é só você entrar aí no Google e botar assim, ó, a graça das vendas e a graça do seu negócio, que vai aparecer ali para você aonde você vai comprar com um bom preço. Outra coisa, quando for entrar a vinheta aí, aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem você tem a certeza que vai ser relevante, como sua equipe de venda, seu chefe, o seu patrão, o dono do teu negócio, o teu sócio e por aí vai. Tenho certeza que vai ser bastante relevante na vida deles. Então vamos lá? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com você e te perguntar, você sabe como o cérebro reage quando vê números, quando vê cifrão, quando vê valores e preços? Você sabe? Então, sobre isso que eu quero começar falando com você. Mas antes de falar sobre como o cérebro ele reage a números, eu quero falar sobre o cérebro e o seu corpo, o corpo humano. Tá? Você já deve ter ouvido falar que o corpo humano necessita de energia. E não é pouca, é muita energia para muitas coisas que você faz durante o dia. Você sabe que ele precisa de energia para você correr, para você andar, para você falar, para você pensar, para você se comunicar, para você dirigir, para você fazer qualquer outra coisa. O teu corpo ele necessita de energia, mas ele também necessita de alguém ou algo que faça essa administração, essa organização de energia. É aí que entra o cérebro. O teu cérebro, ele faz exatamente isso. Mas o seu cérebro, ele só não administra a energia. Ele faz várias outras coisas. E dentro dessas outras coisas, existe a tomada de decisão. Uma coisa que o cérebro faz durante o dia são tomada de decisões. Só para você ter noção, durante o dia você toma 35 mil decisões. É isso aí, 35 mil decisões. Como que horas você vai acordar, quando você acorda, o que você vai fazer, se você vai escovar o dente, que pasta você vai usar, se você vai tomar banho frio ou quente, se você vai usar o sabonete tal, se você vai lavar a cabeça, se você vai tomar café, se você vai tomar leite e por aí vai. Agora imagine, se o seu cérebro ele tem que organizar a energia, se ele tem que tomar decisões, se ele tem que organizar e demandar para o seu corpo, você deve imaginar que ele também necessita de muita energia, tá? E como é que o cérebro utiliza essa energia? Porque além de tudo isso que eu estou falando para você, ele tem que tomar conta de um órgão e de uma decisão, ou de sentimentos e por aí vai. Para quê? Para que você não esteja fazendo algo e esteja demandando muita energia e falte energia para outra área do seu corpo. Por exemplo, se você está andando no meio da rua ou dirigindo e alguém te pergunta as horas, você vai ter que desperdiçar, você vai ter que demandar energia
para ver a hora e para responder que horas são. Se fosse uma coisa normal, você pegaria a energia do que você estava fazendo e passaria para essa tarefa. Mas como o teu corpo e teu cérebro são multitarefas, trabalha com multitarefas, ele pega, demanda energia para essa outra tarefa que você está fazendo, mas sem esquecer da outra tarefa que você vinha fazendo. Tá ok? Então por isso que é normal você estar vendo televisão, assistindo, respondendo algo no telefone, quando não deveria estar dirigindo e digitando, não deveria estar fazendo isso, mas faz, tá pensando, cantando. Por quê? Porque ele despende essa energia e ele vai dividir, particionar essa energia. Mas é claro que você deve imaginar, nossa, como é que ele faz isso? Como é que ele tem energia o dia inteiro? Como é que o cérebro faz isso? Uma maneira fácil de você entender como o cérebro faz isso, ele economiza energia com coisas que ele não acha tão importante e ele vai demandar energia para outras coisas que ele acha que é muito importante ou que ele toma decisão que é muito importante. Tá? Então, uma das coisas que o cérebro faz, ele tenta o máximo a não pensar. Por quê? Pensar demanda muita energia. Então guarda isso. Pensar demanda muita energia. E o cérebro, ele tenta não pensar para não demandar muita energia. Ele tenta pegar e utilizar respostas que um dia ele já processou e ele traz para você essas respostas prontas. Então, por exemplo, se você está sentado e você está pensando levantar e dar uma corrida ou caminhar, você teria que pensar o quanto de energia, os passos que você teria que dar, o equilíbrio, como é que você faz, para onde você vai, como é que você faz para equilibrar o corpo. O cérebro já guardou isso. Quando você começou a aprender a andar, o cérebro armazenou o que você precisa para se movimentar, quanto de energia, o equilíbrio, então ele guarda aquilo ali. Então agora, quando você levanta e vai caminhar ou vai ao banheiro, você não precisa mais pensar, calcular como é que você faz isso. Você vai lá dentro de uma caixinha que tem essa informação e traz e vai caminhar. Faz sentido isso para você? É assim também com números, leituras, imagens. Você hoje, quando vê um gato, você não precisa processar ou pensar o que é aquilo ali. Você já armazenou numa caixinha que aquilo ali é um gato. Então você já sabe que aquilo ali é um gato. Você já sabe que aquilo te traz perigo ou não traz perigo. Você não tem que pensar mais. Então é dessa forma que o cérebro economiza energia. Você entendendo isso que eu falei, começa a fazer sentido algumas coisas para você. Pensa assim num carro automatizado. Um carro automatizado existe um processador, um módulo, onde tem ali a inteligência, onde você colocou ali as atitudes que ele tem que tomar. Ele tem todas as ferramentas para ele tomar essa ação, essa atitude, mas ele precisa o quê? Ele precisa de sensores para te informar que hora você vai utilizar ou como você vai utilizar essas ferramentas. Então, por exemplo, se você está no seu carro e baixou a luminosidade ou você entrou no túnel, um sensor de luminosidade vai falar para a processadora, para o módulo, que baixou a luminosidade. E aí o módulo ou processador, que é o cérebro do carro, vai demandar que acenda o farol. Entendeu isso aí? Tem o sensor que manda uma informação, o cérebro processa e vai tomar uma decisão, que é acender os faróis. Da mesma forma funciona você. Mas no seu corpo, quem são esses sensores? São os sentidos que você tem, que você já tem aí no seu corpo, como paladar, cheiro, visão, audição, a perspectiva que você tem de grandeza, de profundidade, de movimento, de várias outras coisas. Essa percepção, são esses sensores que vão mandar informações para o seu cérebro e aí ele vai demandar o quê? Uma atitude. Ele vai demandar uma ação, que nós chamamos de reação. É assim que funciona o seu cérebro e é assim que funciona o seu corpo. Entendido isso, vamos para a parte prática. Como é que isso aí funciona na questão de preços, de neuromarketing?
Como é que isso aí vai agregar na sua comunicação? Isso é muito importante. É aí que entra o neuromarketing. O que é o neuromarketing? É o estudo do cérebro perante o marketing, a compra, o movimento do mercado. Nós entramos aí, porque a compra, o movimento, a decisão de compra, 97% é tomada no subconsciente. São coisas que você não para nem para pensar. E sim, o cérebro já demanda de acordo com informações que ele tem. Beleza? Então, vamos começar pelo sentido de grandeza. O que é o sentido de grandeza? Veja essa imagem que eu vou colocar aí para você. A palavra grande e pequeno. Só a palavra grande e pequeno já traz para você um significado. Porque você aprendeu o que é grande e você aprendeu o que é pequeno. Veja que as palavras elas estão escritas aí iguais, tá? Na mesma fonte. Grande e pequeno. Mas veja o que eu vou fazer agora. Grande, grande. Faz sentido isso para você? Eu peguei a palavra grande e botei grande. Então você teve o sentido o quê? Que é maior ainda, grande. Eu acentuei isso aí para você, grande. E o pequeno eu fiz a mesma coisa, olha aí, pequeno. Você tem a noção de que é pequeno, botei pequeno. Agora veja essa outra imagem que eu vou colocar para você aí. Grande e pequeno. Nesse momento, o seu cérebro deu uma bugada, que a gente diz. Por quê? Porque eu peguei a palavra grande e botei pequeno. E peguei a palavra pequeno e botei grande. Não tem congruência. Não foi o que você aprendeu. Então, neste momento, você parou para pensar o que está acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Isso não é o normal. Então, você parou, o cérebro demandou energia para você pensar. Mas quando eu trabalho com grande, grande, pequeno e pequeno, sem problema nenhum. Tá ok? É assim que funciona também com os números. Preste atenção no que eu vou colocar aí para você. 1350. Ok? Agora veja do lado aí. 1.350. Logo de cara, qual é o preço maior? Qual o valor maior? O que você tem aí com preço maior? Exatamente, 1.350. Por que você acha que esse preço é mais caro? Porque você viu o tamanho. Ele já dá aí um tamanho maior do que o outro. Concorda? Agora veja o que eu vou fazer. R cifrão 1.350,00. Ficou maior ainda. Agora eu lhe pergunto, dos três aí, qual você imagina, vem na sua mente que é um preço maior? É isso aí. Então você entende que o tamanho na sua vida é o mesmo valor, tá? Tá aí, ó, 1.350. Mas o cérebro, por ver um tamanho aí maior, ele processa aqui R cifrão 1.530,00 é maior. Faz sentido isso para você? Você faz isso no dia a dia e talvez nem perceba. Preste atenção, quando você vai mandar uma mensagem para sua namorada, sua noiva, até mesmo esposa, você coloca lá, olá meu amor, te amo muito. Ela sabe que você a ama, né? Agora, quando você quer dar intensidade nisso, o que você faz? Olá, bom dia, eu te amo muito, meu amor. O que você fez? Você aumentou a palavra muito. E esse aumento dessa palavra deu uma intensidade. E ela entendeu isso. Ela entendeu que você a ama muito, não só apenas ama. Maurício, como é que então isso aí, eu posso utilizar isso aí na minha precificação? É fácil. O que você deve sempre fazer? Quando o seu número ou seu preço é muito grande, você vai tentar sempre encurtá-lo. Não só diminuir. Diminuir também é uma técnica, mas encurtá-lo. Lembra aquilo que eu mostrei para você? Você já deve ter percebido, tem muita gente colocando aí, ó, 1.350, tira o 00. Ou bota o 00 bem pequenininho lá em cima. Tem muita gente também colocando R cifrão pequenininho. R cifrão 1.350,00 pequenininho lá em cima. Tem muita gente que não está botando nenhum R cifrão.
Tem gente que já bota 1.350 e por aí vai. Então, a técnica é essa. É claro que você tem que olhar como é que é feita a regulamentação de preços no anúncio na tua cidade, porque tem cidade que é proibido você não botar o R cifrão, também é proibido você não botar a vírgula 00. Se é possível, faça, diminua, porque a pessoa vai ter sempre a ideia que esse preço é o quê? Menor. É daí que parte a técnica de 0 grande, vírgula 99 pequeno. Tem um outro macetezinho aí que eu vou falar para você. O 0 na esquerda significa nada. E o número pequeno à direita, pequenininho. Então, é quase nada. O valor mesmo é 99 centavos. Você botou pequenininho. Então, é quase nada. Gostou dessa dica aí? Então, vamos para a próxima. O próximo sentido que você pode utilizar para precificar o seu produto. O sentido de distância. Esse sentido também é muito importante na questão de precificação, tá? Mas vamos passar pelo sentido de distância. O que o cérebro ele interpreta como distância? Por que distância? Para que distância? Você quando chega para alguém e fala assim, olha, você vai para um lado que eu vou para o outro, vá para a esquerda que eu quero ir para a direita, eu não quero mais falar com você, tá? Você está deixando bem claro que eu não quero mais nenhuma ligação com você, eu quero distância. A distância, esse sentido de distância na sua cabeça, ele quer dizer o quê? Algo que está longe, algo que não está próximo, algo que não tem nada a ver com o outro. Então, quando você tem na sua cabeça o princípio, você aprendeu isso a vida inteira, quando você tem o princípio de distância, significa que algo está num local e o outro num local totalmente diferente, está distante, não está próximo, não tem a ver um com o outro. Isso dentro da precificação também funciona assim. E você deveria dar mais importância a esse sentido, principalmente quando você fosse utilizar o depor. Como assim, Maurício? Tem muita gente utilizando depor de uma forma que não faz muito sentido. O sentido de depor é algo que era de um jeito e não tem mais nada a ver, é um outro jeito. Então, por exemplo, R$ 49,90 por R$ 19,90. Eu quero mostrar que existe uma distância muito grande entre um e outro, correto? Mas tem muita gente colocando de R$ 49,90 logo embaixo por R$ 19,90. E muito próximo, e sem diferença nenhuma. Então você não consegue, o cérebro não consegue perceber essa distância. É a mesma coisa que eu falei para você lá, grande e tá uma letra normal ou pequenininha. Não bate, é incongruente. Então quando eu falo de, por, tem que ter uma certa distância. Então qual seria o certo, Maurício? Seria R$ 49,90 de por R$ 49,90 e uma distância por R$ 19,90. Se possível, você deveria colocar o preço de um lado, produto no meio e o por do outro. Isso é o ideal. Mas se você não tem espaço para fazer isso, pelo menos faça da seguinte forma. De, aí botou embaixo, por, bota uma distância. Ou coloque algo que denote distância, como um preço muito maior, uma cor diferente. Se você tem lá preto, de... Se você quer dar ênfase no que era antes, bota vermelho. Se você quer dar ênfase no que é agora, bota em vermelho o que é agora. Mas mude. Dê a sensação que não tem nada a ver o preço atual com o antigo preço. As condições podem ser as mesmas. O produto pode ser o mesmo. Mas quando você quer falar de preço, quando você quer dar essa distância aí na cabeça do consumidor, você tem que manter essa distância, seja no visual com espaço, ou seja no visual com formas, cores, letras e outros caracteres que denotem a distância. Entendeu o sentido aí de distância, de distanciamento? Beleza. Vamos para um outro sentido que é muito importante na precificação, nos preços do teu produto, que é o sentido de movimento. Para que você entenda esse sentido de movimento, eu quero recorrer
a uma lei que você já conhece, que é a lei de Newton, que diz o seguinte: um corpo parado tende a ficar parado, um corpo em movimento tende a ficar em movimento. É mais ou menos isso, tá? Diz ali que um corpo em movimento, na mesma velocidade, sem obstáculo, na mesma superfície, mas o que importa pra gente é isso aqui, ó. Um corpo parado tende a ficar parado, um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Quer ver uma coisa? Quando você vai atravessar a rua e você está na faixa de pedestre, vem um carro lá no final da rua. O sinal está verde para você, mas você não atravessa. Por quê? Porque o teu cérebro já sabe que um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Então a tendência desse carro é não parar, porque ele está em movimento, continuar em movimento. A não ser que ele pare ou pelo menos dê um sinal que vai parar. Quando ele começa a frear, o seu cérebro já muda. O que ele pensa? Um corpo que está parando tende a parar. E aí você atravessa a rua. Não deveria, você deveria esperar ele parar realmente. Mas o seu cérebro calcula ali e processa o seguinte: um corpo que está parando tende a parar. Um acessório que foi colocado nos carros que hoje é obrigatório é o stop light. O que o stop light faz, gente? O stop light, ele acende quando o carro da frente freia. Então você vem com o seu carro, está a 90 km por hora, o carro da frente está a 100, você está atrás dele, o que você espera? Que um corpo em movimento continue quê? Em movimento. Mas pode ser o que não aconteça, que ele freie. Então o seu cérebro vai demorar a processar que um corpo parado ou parando tende a parar. E você também tem que parar, senão você vai se chocar. O que isso acontece em milésimos de segundo, que quase sempre não dá tempo de ter o reflexo e o cérebro demandar a frear e o carro parar. Então por isso que nos carros hoje tem o stop light. Então, quando o carro da frente tem a intenção, pisa para frear, toca no freio, já acende a luz vermelha. Aí tem uma outra história também. Por que eu vou falar mais lá na frente, mas posso já adiantar aqui. Por que a luz vermelha? Porque a luz vermelha está condicionada na sua frente, na sua mente, na sua frente de visão e no seu cérebro o seguinte: atenção. Então a mensagem que aquela luz passa é o seguinte: atenção, o carro da frente tende a parar. E aí você é alertado e você tem a tendência de parar. Normalmente você freia, mas se você estiver numa água, você vai tomar uma outra decisão. Se você estiver numa curva, você vai tomar outra, mas ali é passado para você a mensagem que o carro da frente tem a tendência de parar. Faz sentido isso para você? Mas Maurício, como é que isso funciona nos números, nos preços, nos produtos? É a mesma coisa. Eu vou te mostrar uma pesquisa feita pelos pesquisadores de uma universidade em Nova York. Olha aí esse gráfico que eu vou colocar para você. Esse gráfico trata-se de uma pesquisa de intenção de excelência em faculdades. É uma pesquisa que as pessoas responderam ali as melhores faculdades de Nova York. Então são 6 faculdades que tem ali. O que essa pesquisa passa para nós? O que esse estudo passa para nós? Esse estudo diz que a faculdade que estava em 6º lugar e foi para o 4º lugar, ela tem uma visão melhor, tá? De uma faculdade melhor do que a que saiu do 2º lugar e foi para o 4º lugar. Ora, pense no seguinte: 4º lugar é 4º lugar, não muda. Mas quem vem da 6ª colocação para a 4ª colocação é vista como uma faculdade melhor do que a que sai da 2ª para a 4ª. Por que isso? Vamos usar aquela técnica? Um corpo que tem de movimento, que já está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, uma faculdade que está em movimento de baixo para cima, ela tende o quê? Continuar o movimento para cima. É assim que o cérebro vai interpretar. E uma faculdade que está com o movimento de cima para baixo, ela tende o quê?
se movimentar para mais baixo ainda. O que não significa que é real, mas o que eu quero dizer para você é que o seu cérebro ele vai acabar interpretando dessa forma. Faz sentido isso para você? Mas como é que eu passo isso aí para dentro de números, para preço? Quem utilizava muito bem isso aí era o Steve Jobs. O que Steve Jobs fazia? Ele começava as apresentações dele com um valor do produto bem alto, aliás, muito alto. E depois, no meio da apresentação, ele baixava esse preço. Apesar desse preço ainda ser alto, a percepção que o cérebro tinha é que esse preço era baixo comparado ao primeiro preço que ele passou. Maurício, eu já conheço essa técnica e não tem nada de novidade com isso. Isso aí é ancoragem. Eu já faço isso. Aliás, o depor é um exemplo disso. Eu boto um preço e depois eu boto o outro. Eu fiz uma ancoragem com preço mais alto. Mas o que eu quero que você atente é que existe um outro fenômeno aí. Você lembra que eu te falei que o corpo em movimento tende a estar em movimento? Então, o que você deveria fazer? E o Steve Jobs também fazia. Ele botava um valor, vinha para outro valor e depois vinha para outro valor. Então, ele acentuava esse movimento de queda. Nesse terceiro valor, ele pararia, por exemplo, em 490, só que o cérebro ele ia continuar descendo, porque um corpo em movimento tende a se manter em movimento. É isso que o teu cérebro ia interpretar. Então os 490 pro cérebro iriam valer ainda mais baixo, porque esse movimento de queda ainda iria continuar até que o cérebro parasse. Entendeu a lógica da questão do corpo em movimento nos preços? Você para, mas o cérebro continua, porque ele imagina que como o carro vai passar direto, os preços também vão descer direto. Entendeu isso? Gente, eu não estou falando que o preço vai cair, mas a percepção de quem está olhando o preço, acontece isso. Ele tem a percepção que o preço, que 490 não vale 490, vale 390. Entendeu isso? Você entendendo exatamente essa técnica, deixa eu te mostrar um outro número aqui, um outro gráfico aqui. Vê esses números aí, ó. 100 itens por R$ 29,90. Agora veja esse outro aí, ó. R$ 29,90 por 100 itens. Qual desses dois aí você acha que é mais atrativo ou vende mais? Se você respondeu o segundo, você está correto. Mas por que o segundo vende mais? Porque usando aquela técnica, veja bem, R$ 29,90 foi para um número maior. Você fez o movimento de crescer. Ah, Maurício, mas eu fiz o movimento de crescer, então significa que eu estou crescendo o preço? Não. Vê qual é o menor aí. O menor não é o preço? R$ 29,90. Qual é o maior? São os itens. Então, o que você está querendo dizer e como o cérebro vai interpretar? O preço é pequenininho, R$ 29,90, é o menor. E os itens, o benefício, é o 100. Então, com um preço pequeno, eu tenho um benefício maior. E lembre-se, ele sempre tende a continuar em movimento. Ele não vai enxergar apenas 100 itens. Ele vai enxergar 110, 120, 130. Entendeu? Mais lá à frente eu vou falar para você que o seu cérebro é condicionado por dia a acrescentar, a crescer 10%. Depois eu explico isso melhor, tá? Mas o que eu quero é que você entenda essa técnica. Agora, se você inverter 100 itens por R$ 29,90, preste atenção. Você não ancorou o R$ 29,90 a nada e nem os 100 itens também a nada. Pelo contrário, você ancorou os R$ 29,90 a 100. E de repente, isso aí não vai te trazer benefício nenhum, porque 100 não é moeda, é item. Entendeu? Se você quer trabalhar de forma racional, de forma inteligente com o cérebro, é dessa forma. Do menor para o maior, porque ele está vendo vantagem, está crescendo a vantagem dele. Beleza?
Então, se você entendeu isso aí, eu vou para um outro exemplo que você nunca mais vai fazer. E você vai me responder se faz sentido ou não para você. Presta atenção. Se alguém chega para mim e fala assim, Maurício, eu preciso que você faça uma consultoria na nossa empresa, na minha empresa aqui. Quanto custa? Aí eu vou falar assim, não, eu tenho que ver primeiro, eu tenho que calcular, eu tenho que saber. Não, mas me dá aí pelo menos uma noção, uma média. E eu chego para ele e falo assim, ó, vai ficar entre 5 mil e 7 mil reais. Eu agi certo ou errado? Agi errado. Por quê? Eu estou indo do menor para o maior. Um corpo em movimento crescente tende a manter o movimento crescente. Se eu falei que é de 5 a 7 mil reais, o que significa? Na cabeça dele vai continuar crescendo. De 5 a 7 mil, então vai ser 7.500, 8. O certo era eu falar o quê? É entre 8 e 5 mil. Porque eu inverti esse movimento. Agora o movimento é o quê? Decrescente. Na mente dele, ele vai ter a visão do seguinte, 5 mil não é 5 mil, 5 mil vale 4.500, porque eu estou descendo, 3.500, 3, vale muito a pena esse serviço que ele está fazendo. Faz sentido isso para você? Esse é o sentido de movimento que você pode usar na precificação dos seus produtos. Você gostou desse vídeo? Foi relevante para você? Galera, mais uma vez, compartilhe, passe para outros, ative o sininho, porque eu ainda vou falar de vários outros sentidos que você poderá usar nos preços. Ah, e outra coisa, aqui ó, não esquece não, isso que eu estou falando, estão aqui ó, dentro desses 2 livros. Vai lá na Amazon, vai lá na Americanas.com, na Submarino, procura lá, você vai ter isso aqui explicadinho e várias outras técnicas que vão alavancar suas vendas, eu tenho certeza. Então, até o próximo vídeo.